também pelas circunstâncias, né? Cuejá... Time desfalcado. Fora, o Cuejá, ontem era o Pires da Mota. Mas ele já jogou assim com o Cuejá, sob o comando do Fera, do Marcelo Salles, mais alinhado. Mas menos infiltração. A saída de bola fica muito mais na responsabilidade do Arão agora sem o Cuejá. Porque o Pires não é... O Pires é o seguinte, ele marca e entrega de lado. E rola para quem sabe sair jogando. E o Arão é o cara mais próximo dele que tem essa capacidade de sair para o jogo. Mas o Arão também não vai muito à frente para não deixar o time exposto. Tenta, inclusive, passes mais longos, lançamentos, né? O Flamengo ontem, ele, na minha opinião, se viu diante de um problema que vem se repetindo, que é a falta de inteligência de jogo nos homens de frente. Pelo amor de Deus, não estou chamando ninguém aqui de burro, não, tá? Eu estou falando inteligência de jogo, leitura tomada de jogo, decisão. Tomada de decisão. O Flamengo tem jogadores que pensam um jogo com grande qualidade, tem um trio que faz muito bem isso, que é Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro. E no seu ataque tem velocistas que não pensam tão bem o jogo assim, que não tem essa tomada de decisão ideal. Então, Gabigol, Vitinho e Bruno Henrique, os três ontem estiveram juntos em campo, eles erram muito na tomada de decisão, desperdiçam muitas chances de ataque, que impedem muitas vezes o Flamengo de ter oportunidades claras de gol. É aquele último passe, é a movimentação errada, é insistir numa jogada preso pela marcação. Então, esse é um problema que o Jorge Jesus deve observar. Porque não adianta, eu sou um defensor, Barreto, do jogador que pensa o jogo, entre o pensador e o velocista, eu fico com o pensador. Não, mas as informações que chegaram até agora do Jorge Jesus são de que ele gosta de trabalhar com dois homens de área. Deixa eu te falar, eu publiquei no meu blog hoje um pouco desse bastidor. Ele teve uma conversa no sábado, na visita que ele fez ao CT, ele fez alguns pedidos ali de estrutura que eu já detalho, mas em relação aos jogadores, ele Cortar ouviu... grama, né, Gabi? Ele ouviu todas as contratações que o Flamengo está tentando, os homens que o Flamengo está tentando contratar, não discordou de nenhuma, mas acrescentou uma posição. Ele pede ao Flamengo para contratar um segundo atacante, um atacante que vai jogar ali na entrada da área, atrás do centroavante. Né? Ele jogava assim no Sport, ele jogava assim no Benfica, sempre com um homem mais fixo e um atacante pisando a área, e o Flamengo não tem hoje este homem. Era o quem? O Uribe? Talvez fosse o Uribe. Mas o Flamengo não tem, e ele pediu isso para a diretoria. E o Lincoln, muito jovem, né? Muito jovem. Tá ganhando mas algumas oportunidades. O atacante mais talentoso que passou pelo Flamengo nos últimos anos foi o Guerreiro. O atacante mais completo foi o Guerreiro, que já não existe mais. Então hoje o Flamengo vive em busca desse cara que consegue aliar a boa visão de jogo com velocidade. E hoje não tem isso. Na frente o que tem são jogadores que correm muito, que têm até habilidade, mas erram nessa coisa da tomada de decisão. Acabei de chegar nesse trecho aqui da nota da Gabi. Ó. Em Portugal, o treinador tinha preferência por montar equipes com dois atacantes. E não são atacantes de ponta, né? São atacantes de área. Ora, é curioso, né? Porque o Flamengo parecia já estar encerrando o ciclo de contratações. Sobretudo ali na frente. Acabou de anunciar o Rafinha. E a gente tem ouvido falar de Gemerson e Thiago Maia, um zagueiro e um volante. E o Gerson também conversa, mas é uma posição que, talvez, dependendo do que o Gerson apresente, como um segundo volante, mais como um meia mais recuado. E tem o Zapata também, aí, segundo atacante. Seria Gemerson ou o Zapata? O Zapata, o Thiago Maia está até mais distante. Resta saber se ele... Um atacante, não se fala, até agora não se falava. Tanto é por isso que ele pede isso, o Flamengo disse que vai ao mercado tentar achar. Agora, dá para improvisar com o que tem? Dá para transformar o Bruno Henrique num centroavante, não, e o Gabigol num segundo atacante? O Abel tentou, né? O Abel tentou, mas eu acho o Bruno Henrique mais eficiente como homem de área do que o Gabriel como deslocado pelo lado do campo. Mas justamente por essa questão de tomar decisão. O Gabriel, ele erra demais. O Gabigol já teve um debate talvez até mais forte em torno disso, né? Quando ele era contratado para a seleção brasileira. Se ele é homem de área, se ele é o centroavante, finalizador, ou se ele é jogador de lado de campo. Ele no Santos ele jogou assim com o Ricardo Oliveira mais avançado. Mas é um jogador de lampejos, ele não tem regularidade nessa função. Não tem. Aliás, ele não tem regularidade da carreira, vamos combinar aqui. Mas é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Mas aí você pode se apegar ao número ou se apega ao desempenho.
Eu me apego ao desempenho. Ontem ele finalizou muito, né? Teve boas chances de gol. E perde muito gol também. Está com uma média boa no Flamengo. Tá bom, tá claro que eu não estou satisfeito com... Acho que eu entendo o que você está falando. Quando você tem 3 jogadores que gol a criam cada 2 tanto, jogos. né? Você tem jogadores que criam tanto, né? Como você salientou, o Diego, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, as chances são mais criadas, obviamente. A bola chega em mais condições, em melhores condições. E, de fato, a dupla de atacantes não tem aproveitado como poderia. Isso pode fazer falta ao longo do campeonato. O Flamengo ontem chegou ao placar de 2-0 no segundo tempo porque o Everton Ribeiro melhorou na partida. O Everton foi muito mal no primeiro tempo. Verdade. E aí o time fica realmente sem opção de criação de jogada. Ainda mais com que era Ali Pires e... Não, só tinha ele. Não tinha o Diego, não tinha o E a Arrascaeta. responsabilidade de armar jogo, de criar jogada, estava muito em cima dele, né? O Flamengo estava com 2 homens abertos. Com E aí no que ele melhorou, ele botou o time para jogar. Agora, vocês citaram aí que a questão do posicionamento do William Arão, ela está direcionada, está diretamente relacionada ao fato de o Flamengo ter parado de tomar gols? Depois da saída do Abel, o Marcelo Salles, né, que é apelidado de Fera, está entregando o time para o Jorge Jesus com 4 vitórias em 5 partidas e nenhum gol sofrido. É só esse ajuste ou tem algo mais? A gente precisa avaliar primeiro os adversários que o Flamengo pegou e o contexto das partidas. Fortaleza, Corinthians, Fluminense e CSA. Então, o Corinthians é um time que sabidamente tem dificuldade para criar oportunidades de gol, de fazer gol. Fortaleza e CSA são equipes que vão brigar para... Desculpa, 3 vitórias em 4 jogos, eu falei errado. Fortaleza e CSA são equipes que vão brigar para ficar na primeira divisão. E quanto o Fluminense, o gol só não saiu por causa do Diego Alves. Aí eu não considero mérito do sistema defensivo, porque a bola chegou. E muitas vezes a bola chegou, o Diego Alves teve que se desdobrar para fazer defesa. Eu não estou falando que não está melhorando. O time, nesse aspecto defensivo, mostra um equilíbrio maior. Mas aí tem que contextualizar. Porque senão a gente fica na lista de número, refém de número. E aí é perigoso você ficar refém de número. Marcelo Salles é filho do Marco Antônio, né, lateral da Copa de 70. E acrescentou para o currículo aí uma passagem interessante pelo Flamengo, curta, mas com excelente aproveitamento, como ele destacou na entrevista coletiva. Em relação aos 4 jogos, eu acho que os números foram bons. 3 vitórias e 1 empate. Não tomamos nenhum gol, 85% de aproveitamento. Acho que a gente conseguiu rodar bem o elenco, conseguiu colocar todos os atletas praticamente em todas as relações. Se eu não me engano, eu só não trouxe o Rafael nas relações, os demais atletas todos participaram. Então a gente procurou trazer e incorporar cada vez mais a maioria do nosso grupo aqui. Então, acho que dentro da condição que me foi passada e que era esperado, eu acho que a gente correspondeu às expectativas. Nem acho. Respondeu às expectativas, entregou, né? Você tem um técnico interino, entrega. Não, muito bem, muito bem. E ontem o Flamengo, de fato, não podia negociar resultado com o CSA. Um time que quer ser campeão não pode negociar resultado com o CSA, não podia dar esse vacilo para o Palmeiras, né? Que hoje vai pegar o último colocado do campeonato. O Flamengo já tem 2 derrotas fora de casa para times que estão brigando na parte de cima da tabela, né? Para Inter e Atlético Mineiro. O Jesus pediu mudanças só para a gente encerrar essa passagem dele, ele pediu mudanças no CT, né? Pediu para que a grama, ele chamou o agrônomo lá do CT, perguntou qual a altura da grama, qual o tipo de grama. Aí o agrônomo disse que era Bermudas, o sobrenome eu esqueci, que é 22 milímetros, e aí ele falou 22, mas eu preferia que fosse 18, porque 18 milímetros a bola corre mais, eu quero esse time treinando com uma bola que corre mais. Então eles vão mudar lá no Maracanã também. Ele perguntou também quem é que cuida do Maracanã e é o mesmo agrônomo. É o mesmo, é a mesma empresa. Ele pediu para que a grama tenha a mesma altura. Exatamente. No campo de jogo e no campo de treino, algo que parece bastante óbvio, né? Pedi um carrinho prancheta, eu não conseguia achar o nome desse carrinho, perguntei para vários jogadores que jogam na Europa, todos eles sabem que carrinho é esse, mas eles não têm um nome. Em Portugal eles também não têm um nome, mas é um carrinho que vem com uma prancheta acoplada. A prancheta é palavra minha, eles dizem um quadro para instrução. Uma prancheta sobre rodas. Mas que ele pode usar na beira do campo, é isso? Ele vai levar para... Não precisa entrar no vestiário para... Exato. Então ele teve foi curiosa a passagem dele, brincou onde é a sala do mister.
destacou aqui o momento em que ele pergunta ao funcionário onde é que os jogadores, se é aqui que os jogadores tiram as botas. O Moisés, né? Tem aquelas coisas do português de Portugal, né? As botas são as chuteiras. É fundamental, gente, que ele crie um ambiente perfeito de trabalho, porque estão construindo uma imagem e vários torcedores de várias equipes constroem a imagem que depois da Copa América tudo vai mudar. Mas eu acho que o que chama atenção, Éboli, nessa passagem rápida dele até pelo CT, né, Gabi? Foi sábado. É o nível de atenção ao detalhe. Sim. Talvez seja uma coisa que a gente ainda não esteja tão acostumado aqui no futebol brasileiro, do técnico se interessar por tantas coisas que envolvem o... Ele vem com 7 pessoas, né? 7 pessoas que ele vem na comissão. E isso é um pouco a tônica que vai ser esse período, sabe? Pelo que eu conversei com alguns integrantes do Flamengo, e eles disseram o seguinte: o que ele está pedindo a gente está fazendo. Porque também é o seguinte, é um ano, para não dizer, não deu, né? Não demos condições, não fizemos o que ele pediu. Obviamente, essa justificativa talvez os jogadores todos que ele queira, talvez não. O Flamengo não pode demitir o Jesus. Seria uma outra enorme... Não, também. Mas seria uma outra enorme, ainda mais com o auxiliar João de Deus. Não pode. Seria uma outra enorme demonstração de incompetência no ato de contratar. Vai virar o inferno? Ai, desculpa. Outro dia, eu tenho perguntado aqui se tem prazo de validade para a gente fazer essas piadas. Disseram que não, eu estou tocando. Não dá para... Nenhuma gestão bem sucedida no campo financeiro resiste a tamanha instabilidade no comando do futebol. Então, ou você acredita em alguma coisa, ou pede para sair. Então, agora é a cartada para deixar o cara trabalhar. Um contrato de 1 ano. Qual o sentido de fazer um contrato de 1 ano e romper com 3, 4? É estranho esse contrato de 1 ano, né? Porque coincide com a temporada europeia, não com a nossa temporada. Já é estranho esse contrato. Mas pelo menos deixa concluir o ano, sabe? Independentemente do resultado, deixa o cara concluir o ano para ter uma avaliação justa do trabalho do cara. Mas tem o custo do aprendizado. Então... Mas quem colocou ali sabe do custo do aprendizado. Estava na entrelinha ali. Então... Vai ser interessante observar, no mínimo. Vai ser muito interessante. Como é que vai ser isso? Deixa eu mostrar também a cobertura do Estado de São Paulo, que usa uma expressão interessante. O teste do estádio. O teste do estádio é o momento em que você vai testar a sua popularidade, uma pessoa pública, e vai a um estádio, né? Onde as reações... do que seria o eleitor ou o cidadão, né? Elas estão muito ligadas a um comportamento de torcedor. Nós tivemos, por exemplo, um xingamento a uma presidente da República no evento oficial aqui no Brasil. Isso aconteceu com a Dilma Rousseff, né? E o presidente Bolsonaro foi ao jogo do Flamengo, vestido com a camisa do Flamengo, ele que é torcedor do Palmeiras, mas disse que tem simpatia pelo Flamengo no Rio, né? Vestiu a camisa de todo mundo, né? E abaixo dele ali está o vice-presidente, Hamilton Mourão, que é torcedor declarado do Flamengo, né? E o Sérgio Moro está ali de terno. Torcedor do Maringá. Olhando o celular, né? Passou quase todo o jogo olhando para o celular. Num dia em que houve mais um pacote de denúncias. De denúncias do vazamento de informações de grupos dos procuradores e juízes, enfim. Envolviam o ministro Fux do STF, né? As que foram... Fux we trust, segundo o Intercept. In Fux we trust, tinha essa frase ali no meio, atribuída ao ministro Sérgio Moro, que foi aplaudido, tanto ele quanto o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro até, num momento, ergue o braço do Moro, né? Ao ouvir os aplausos da torcida. Pede uma camisa do Flamengo para botar no Moro, e o Moro, num gesto totalmente natural, né? À vontade, tirou o terno para colocar a camisa do Flamengo por cima. Estava muito à vontade o Moro. Cara, não gosto de utilização do esporte como instrumento político. Não gosto. Não gosto, mas a história mostra vários episódios nesse sentido. Que, por ser o ópio do povo, o futebol é muitas vezes usado como um instrumento político para reverter situações. Acho que só vale registrar que foi um teste de estádio silencioso. Não houve pronunciamento do presidente Bolsonaro, nem do ministro Moro. Simplesmente foram ao estádio, vestiram a camisa do Flamengo e ficaram ali esperando a reação. Eu acho que, além de teste, foi, na verdade, o uso do... Mais do que teste, foi... Sabemos que estamos num ambiente controlado, a popularidade, ainda assim, embora diminuindo desde o início do ano, e é a maior queda dos últimos tempos de um presidente,
eu acho que é também um momento de buscar afago. Mas se tivesse vaia, não tinha como controlar, Gabi. Sim, não tinha como controlar. Mas eu acho que esse risco eles não correriam. E eles estão cientes disso. Eu acho que é muito mais o uso de vamos buscar o afago e ainda vestindo uma camisa de maior popularidade do país neste momento. Tudo muito e bem vou pensado. usar isso para levar, inclusive, a pessoa do momento em que eu quero fortalecer isso publicamente. Mas só para falar um pouco dessa questão, eu acho que a incoerência, inclusive política, maior é da diretoria do Flamengo. Né? A diretoria do Flamengo que faz uma nota, no caso do Stuart Angel, dizendo que está vedado no seu estatuto manifestações políticas, né? Por conta que o pessoal homenageou o Stuart Angel no dia da ditadura. O Flamengo vai oficialmente para o seu público e diz: não nos manifestamos publicamente, não está vedada a manifestação política no clube e isso aqui a gente não participou. Ontem publicou no seu perfil oficial a foto dos seus diretores com o presidente e com o ministro Sérgio Moro. Então, assim, houve ali uma manifestação política... Incoerência. Claro, incoerente. Houve, no mínimo, incoerente. É claro que o Flamengo não pode se negar a receber a visita de um chefe de estádio. Sim. Né? Mas daí levar isso para o seu canal, você está manifestando politicamente, sobretudo no dia de ontem. O dia de ontem era uma manifestação